portão, esse caso está na internet, a família dela até sabe que eu conto esse caso, chama ela no portão, joga o álcool nela e risca com um fósforo e taca fogo na menina na frente da companheira dela. Putz, e matou ela. E assim, ela veio a óbito e chegou a ficar internada e veio a óbito. Então foi um caso assim que eu fiquei olhando e falei, caramba, hoje em dia as pessoas estão tirando a vida dos outros por nada. Eu recebo muitos casos lá no laboratório, daquele caso assim, tropeçou no seu pé, você ainda tem que pedir desculpa porque estava com o pé na frente. Né? Então a gente recebe bastante casos assim. Por isso eu falo, trabalhar com a morte ensina muito a gente a viver, sabe? A morte traz vida. Ninguém que trabalha com a morte fica mórbido, pelo contrário. Eu recebo pessoas com problemas psicológicos seríssimos e que falam pra mim, Josi, depois que eu conheci a tanatopraxia, eu nunca mais tomei um remédio de depressão, a minha ansiedade diminuiu. Então a morte cura muitas pessoas, mas também traz muito estigma, né? Muita sombra para a vida de algumas pessoas. E a outra pergunta dela é, esse foi o mais difícil também? Ou teve algum mais difícil de tratar? Difícil que você fala psicologicamente, né? Aquela questão assim, de olhar e... Então, muitas pessoas falam para mim, acham que é criança, né? E assim, eu não tenho dificuldade de preparar corpos de criança, porque eu acho que eles são tão puros, que eles já foram direto, eu acho que eles não sentiram nada. A maioria das crianças que eu preparo, né, deve ser a curiosidade de vocês, e criança, a maioria das crianças que eu preparo aqui em São Paulo são crianças que viveram, às vezes, dentro de um hospital durante anos. E tem crianças que eu preparo, né? Exatamente, tem crianças que eu preparo que nasceram e ficaram ali no hospital por conta de uma doença. E quando eu olho, eu vejo aquilo ali como uma libertação. Essa criança se libertou desse corpo doente. A doença, né? Mas teve um óbito infantil que eu preparei, que foi um dos casos difíceis para mim. Eu tenho o costume de tirar eles do caixão, no colo. É claro que eu uso EPIs, né? Eu uso mangote, eu uso o capote, eu uso o avental. Mas eu sempre tenho uma questão de falar, vem com a tia, né? E aí eu fui tirar ele, e ele estava todo quebrado, desculpa, ele estava todo quebradinho, sabe? A mãe dele tinha batido tanto nele que ela conseguiu quebrar o menino inteiro. E assim, ali naquele momento eu perdi um pouco da força na perna, porque a perna esmoreceu, que aí você sente aquele baque. E a minha anjinha, que ainda até hoje me acompanha, que foi uma criança que eu preparei, e eu sonhei com ela na primeira noite, depois do preparo, e até hoje eu sonho com ela ainda. Sempre que eu estou passando por alguma situação, eu sonho com ela, acho que eu penso nela, deve ser isso, né? E aí talvez ela se aproxima. Mas aí eu sonho com ela. É muito bom.